Para mim começou. E eu acho que tem 2 livros. Já viram aí? Tem um livro que não está vendendo muito na Amazon. Eu posso tirar ele da Amazon. Eu não estou vendo nada dele. Você vai ter que fechar seu microfone, que a gente está ouvindo a Maior falando. Eu estou com saudade dela, mas você precisa participar agora. Não, é nada de saudade. Maior. Então, Livro dos Espíritos, nosso estudo de hoje, nós estamos na pergunta 401, certo, dona Elisa? Certo. Podemos? Por mim, sim. Sim, então vamos lá. Livro dos Espíritos, capítulo 8, da emancipação da alma, sono e os sonhos. Nós estamos na pergunta 401. Você não gostaria que eu lesse a 400 inteira, pergunta e resposta, para a gente ler a 401? Bom, tá bom. Bom, eu vou ler a pergunta 400 e imediatamente eu vou ler a 401, tá? Quer comentários no 400? É só para relembrar, para entrar na 401. Bom, então vamos lá, 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Resposta. É como se perguntasse se é um encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro este é. Agora 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Bom, essa pergunta nós já falamos sobre ela na semana passada, né? Não. Temos exemplos do pessoal do Vicente Moretti. Oi? Temos exemplos do Vicente Moretti, que o espírito está parado, mas a mente não para, né? Isso tudo foi falado na aula passada, ou seja, nós estudamos a pergunta, né? O que eu acho legal é a gente estudar a pergunta, saber o que é, tentar se colocar, o que é que o Kardec está procurando, né, saber, porque a verdade das informações que ele já teria na época dele, né? Então, durante o sono, a alma repousa como o corpo, né? Nós, né, a afirmativa aqui da resposta. Vamos lá, Elisa, é você agora com a resposta. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Pedro. Vamos lá. Respondendo a pergunta 401. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Certo. Então, né, não. É a primeira parte da resposta, não. Né? Durante o sono, a alma já repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Foi o que nós falamos lá na pergunta, sobre essa questão do inativo. Né? Mas aqui, antes de continuar a resposta, tá? Nós já estamos vendo que o espírito, né, nós já sabemos, né, que quando nós, né, dormimos, né, está aqui na resposta, nós, né, geralmente saímos do corpo. É o famoso ou desdobramento que se fala, ou viagem astral. Ou emancipação, né? Emancipação da alma, que é o nome que Kardec usa. Inclusive os outros nomes, menos os de Kardec. Então, a gente sabe que nós, né, quando deitamos e dormimos, nós saímos do corpo. Aí vem uma primeira pergunta. Lucidez. Né? Nós temos lucidez quando saímos do corpo? Tá? E podemos responder que nem todos. Talvez até a maioria não tenha. Nós não conseguimos sair do corpo sem a companhia, em primeiro lugar, sem a companhia de algum amigo espiritual. Nós estamos tão presos ainda à matéria
tá? Apesar da primeira pergunta falar que a gente está doido para ir embora, né? Que nós não temos essa lucidez porque por estranhar, tá? Estar de repente em algo muito pesado e de repente se ver livre, podemos falar assim, tá? A alma se emancipa, fica livre, e esse desprendimento, essa emancipação, quando a gente começa a trabalhar isso, tá? Existe até cursos disso, né? Eu acho interessante isso. Projectologia. Gostaram do nome? Projeção da alma. Projectologia. Só que o criador do curso, infelizmente, desencarnou ano passado, Valdo Vieira. Quando a gente começa a treinar isso, que é muito importante, né? A gente começa a tentar sair do corpo e lá ter né? Saber que está fora do corpo. Né? É isso que é a lucidez. Mas para poder pegar um pouquinho mais, que conosco tem muita pouca coisa. Né? Raros são aqueles que conseguem lembrar de uma grande parcela do sonho. Geralmente nós, né, nos lembramos muito pouco do sonho, do sono, dos né? E lá, durante o sono afrouxa-se os laços que o prendem ao corpo. O corpo é muito importante saber que o corpo que precisa descansar. É o teor da pergunta. Quem necessita de descanso é o corpo, é a matéria. O espírito nunca não precisa disso. O espírito se desprende, está preso por um laço fluídico, tá? Inclusive esse laço fluídico é que vai determinar quando nós estamos desencarnados ou não, tá? E esse laço fluídico tem uma importância muito grande nesse desprendimento, muito grande, porque ele está aurindo também mais refinadas de outro plano, o espírito. E essas energias, de uma certa forma, há um intercâmbio de energias nesse laço fluídico. Nós vimos no livro O Beijo da Vida Eterna que o Dimas desencarna, ele fica algumas horas a mais ainda com o laço fluídico, o livro não liberou logo, para que justamente houvesse a energia que o Dimas precisava levar para o plano, tá, espiritual, fosse retirada do corpo, e aquele não precisava ser lançada ao corpo. Então, essa troca de energias, nós encarnados em desprendimentos, existe também. E é muito bom para nós. Excelente também isso aí. Tá? É ajuda para o corpo também, né? E outra coisa, esse problema da nossa lucidez também, para aquele, vamos falar agora sobre a prece. Sobre a prece. Aquele que costuma orar bastante, orar para agradecer, orar para, né, pelo que recebeu, então, às vezes também está numa situação difícil orar. Essa pessoa que costuma orar sempre, quando ela consegue chegar a esse estado de, entre aspas, lucidez no plano espiritual, né, os sonhos nem sempre são bons. Tem uns que nós chamamos de pesadelo, não é isso? Exemplo. Cada um já deve ter tido alguma história aí dormindo, né? Sonhar que tem um cachorro correndo atrás, querendo morder aquele negócio todo. Quem está acostumado com a prece, está acostumado, vai orar. Se o cachorro for uma criação mental de alguém querendo te assustar, tá? Que há isso também no plano espiritual, o cachorro vai desaparecer. Se por um acaso, que é muito de remota possibilidade de ser o duplo de um cachorro, né, o perispírito, digamos assim, de um cachorro, que isso talvez seja uma raridade, o que vai acontecer? Vai vir, quando nós oramos, nós levantamos a nossa vibração, nós vamos nos colocar em outra situação,
né? Pode ser que até o cachorro passe até ou não nos enxergar, ou então aquelas vibrações o assustem. Então, N coisas pode acontecer. Eu estou dando um exemplo aqui grosseiro para a gente ter essa compreensão. Então, essa questão do pesadelo, do sonhar bem, é muito importante que aqui a gente já faça o treinamento. A oração, a prece constante, o dia inteiro, o tempo todo. É muito necessário isso. É aquela questão, né? Eu não tenho essa mania, eu estou tentando, de vez em quando eu me lembro, faço, vou almoçar. Os nossos irmãos aí, tudo, né? E outras religiões, fazem aquela peça, fecha o olhinho, onde estão, bonito isso. É assim que a gente começa o hábito da prece, né? E todas as horas, está acontecendo uma coisa boa? Obrigado. Está acontecendo uma coisa que não é muito legal? Obrigado, preciso passar por isso para aprender. É justamente para ajudar-nos na lucidez, trazer mais material para cá, para o plano de encarnado. Que muitas informações são necessárias até para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar. Certo? Então, alguém quer comentar alguma coisa aí sobre o assunto? Afrânio, eu uma certa vez tive um sonho assim, como cachorro. Era um cachorrão bonitão, de raça, e aí eu ia descendo a rua para entrar aqui na minha casa, e ele veio correndo atrás de mim para me morder. Aí tinha um pequenininho, um vira-lata, que dizia assim para mim, corre, corre que ele vai te pegar, corre. E eu saí correndo, quando eu bati o portão, o cachorro ficou do lado de fora com aquela raiva para querer me pegar. Aí o pequenininho, que era um vira-lata, disse assim, pode deixar que eu não vou deixar ele te morder, não, fica tranquila. Aí começou a latir para o outro, para o grandão, e latiu, e dizia assim, deixa ela em paz, deixa ela em paz. Aí o cachorrão olhava assim para ele, pequenininho, eu cá comigo, né, vai engolir, né? Ah, não, o cachorro abaixava a cabeça, quando ele virou as costas para sair, ele sumiu. E o pequenininho subiu a rua outra vez. Aí eu entrei em casa e acordei, mas eu fiquei desesperada e magoada, porque eu achei o cachorrão tão bonito, que era um cachorro de raça, e o vira-lata eu não dei nada por ele. E foi o que me defendeu, foi o vira-lata. E o cachorro grandão, o bonitão, queria me pegar, queria me morder. E o outro não, o pequenininho foi que me salvou do cachorrão. Tá vendo? Quem não é o maior tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Então, olha só, gente, eu não combinei nada com a Marli, não, tá? Não. Não combinei nada, não. Eu pensei, tem que dar né, a questão do pesadelo, que a gente chama de pesadelo. Então, o pesadelo, daí a Marli teve o seu, né? Logicamente, se o cachorro fala, é uma coisa interessante, né? Pode ter sido algum espírito que, né, fez que nem o jumento, o burro do Balaão, né, o Marli, que é o nome, como é que é lá da Bíblia? O Balaão, teve, você que levou no estudo lá a resposta que a gente estava. Ninguém sabia sobre o jumento do Balaão, né, que ele falou um certo horário. Quer dizer, os espíritos se utilizaram do jumento para fazer, não, tipo aquele, como é que fala? Aquele cara que fala, usa assim, é o nome que dá. Usou o jumento, todo mundo achou que o jumento que tinha falado, né? Mas é isso aí, há vários pesadelos, né? N pesadelos. Cada um de nós tem uma história. Agora, a pouquinha lucidez que eu tenho, quando eu estou em alguma coisa assim, barra pesada, eu penso assim mesmo, é impressionante. Bom, eu estou dormindo, então está na hora de eu acordar e sair fora. Mas está errado, tinha que fazer a prece antes. Tá? Então, essa necessidade, essa questão da alma se desprender, encontrar com outros espíritos, amigos espirituais, inimigos espirituais. Nós temos o caso no livro que nós estamos estudando, No Mundo Maior, o que é o caso? Né? Um está no corpo e o outro no lado. O do corpo quer sair, mas vê a cara do outro lá amarrada para ele, volta para o corpo. Não é isso? Nós estamos estudando agora no Mundo Maior, né? O caso daquele encarnado, desencarnado. Então, é essa história aí. Nós temos que nos proteger quando saímos do corpo. Proteger e pedir auxílio e orando. Nós vamos estar sempre o quê? Tônus vibratório alto,
está alcançando espíritos melhores para ficar junto a nós, nos ajudar. Que nós não temos, assim, por exemplo, outra questão da lucidez. O André Luiz, o primeiro e o segundo livro dele, não, primeiro, segundo, Obreiros, somente no quarto livro, Missionários, que o André Luiz, veja bem, o André Luiz está contando as histórias, né, em forma de novela, mas didaticamente trazendo a doutrina para nós, explicando como ele estava, né, iniciou a vida no mundo espiritual, as escolas que ele frequentou, os cursos, etc. Até o quarto livro, se eu não me engano, que é o Missionário da Luz, é o Missionário ou Obreiro, não sei, ele não andava sozinho no plano espiritual. Ele estava sempre acompanhado de alguém. Ele só andava sozinho numa Avenida Brasil que tinha lá, que era da nosso lá para a ex-casa dele, para visitar a Zelinha e o Ernestinho. Ele só andava sozinho nesse lance aí, que é tipo assim, fez um cursinho para andar naquele pedaço. Depois que ele começou, sim, a andar mais, ser mais livre. Então, nós, quando estamos saindo do corpo, nós temos que justamente pedir aos nossos irmãos espirituais, aos nossos mentores, para nos ajudar, nos acompanhar. E geralmente eles já estão, né? Mas sabe que pedir é o que o doutor Bezerra sempre fala, né? Peça, não deixe de pedir. Para que a gente possa ter um bom sonho, tá? Que a gente possa ter um bom desprendimento, ou, conforme fala Kardec, que é uma boa emancipação. Tá ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Nada. Todo mundo, então, vai essa noite, tá? Orar antes de dormir. E Acho que vai ter mais comentário na próxima. quando sair do corpo, pensa, opa, eu tô, né, fora do meu corpo físico. Né? E outra coisa até interessante sobre esse assunto também. Na época de Kardec, existia muito a palavra sonambulismo. Tá? Os médios sonambúlicos, é isso? Está lá no livro dos médios. Como é que agia, geralmente? E havia também os magnetizadores, que eram nada mais, nada menos que passistas. Logicamente, cada um tinha uma escola, tinha uma mania, um trejeito, etc. Diz que o cara mais cheio de trejeitos para o passe foi o famoso Mesmer. Você ouviram falar do Mesmer? Franz Mesmer. Todo mundo já... Ele que trouxe a moda do passe para a Europa, tá? Um pouquinho antes de Kardec, tá? Um pouquinho nos anos, né, no século de 1800. Ele trouxe, e eu acho, pelo que eu li, que aquele personagem da revista de quadrinhos, o Mandrake, acho que o Mandrake, o cara viu a história dele, copiou o Mandrake para ele. Porque o Mesmer gostava de usar uma varetinha, uma cartola e uma capa. Tá? Era tipo assim um ritual para aplicar o famoso passe. Né? Que o passe existe. Desde que os capelinos chegaram no nosso planeta, existe o passe. Talvez existisse até antes, não sei. Que os egípcios usavam em posição de mão. E o mesmo lendo sobre isso trouxe para a Europa. Foi muito combatido pela medicina, combatido por um monte de coisa, mas criou-se os acabei de falar aqui, os... O Kardec, Elisa, me ajuda aí. Isso. Magnetizador. Isso, Roberto. Magnetizadores. Tá? Então, os magnetizadores... Bom, agora vamos falar dos magnetizadores. Tá? Foi criado esse grupo de magnetizadores, igual Kardec, o Fortier, que foi que o levou para ver a primeira sessão espírita, onde ele se tornou, né, o codificador da doutrina, e vários outros magnetizadores existiam. E eles se utilizavam de pessoas com mediunidade. Geralmente a mediunidade era essa, era desdobramento, era a emancipação da alma. Tem até uma história na Revista Espírita de 58, se não me engano, que é o seguinte: o
o médium era um rapaz, tá? O magnetizador fazia essa indução para esse desprendimento da alma, tá? Em vigília, só que ele entrava em transe, se desprendia. E o espírito desse rapaz, tá? Iam nas pessoas procurar ver, assim, no caso de doença, esse médium de cura, né? E ele chegava, ele desdobrado, ia no espírito, no encarnado, o paciente, e, com o olhar espiritual, ia alcançando alguns pontos. Alcançava alguns pontos. E ele falava, ele é desdobrado, e a voz lá no corpo dele, tá? Falava, ó, essa pessoa aqui está com problema de úlcera, está com algum problema no fígado, tá? Ia falando. E o magnetizador se aproveitava disso para ajudar o paciente nos remédios necessários. Mas teve um caso que é justamente o que está na Revista Espírita, que é muito interessante. Ele foi, se desdobrou, foi lá na pessoa, no paciente, aí o magnetizador pergunta, e aí? Ele fala, olha, hoje eu não posso responder nada, não. O doutor não está aqui comigo. Ou seja, ele trabalhava desdobrado com um médico desencarnado. Tá? Há também esse tipo de desdobramento, né? Que é o desdobramento mediúnico. Tá? Que a pessoa, no livro Nos Domínios da Mediunidade, é um lance muito interessante mesmo, que pede um médium de desdobramento, faleceu alguém do centro espírita, e pediram um médium de desdobramento para tentar chegar onde estava esse espírito. E ele não queria ir porque o mentor dele já tinha falado, oh, não vai não, porque vai ser bobagem tu ir. Mas tanto que insistiu que ele foi. Foi lá, viu o que estava acontecendo, passou para o pessoal, né, o corpo cá, e ele lá no plano astral, lá onde estava o Oliveira, que foi desencarnado. Né, conversou com o Oliveira, voltou para cá, chegou aqui, estava todo mundo achando que ele era um mentiroso, que nada daquilo era verdade, que não tinha, né, que não podia ser, que quem desencarnou era diferente, etc. Quer dizer, mas isso ali no livro está para a gente ver que comprova que realmente ele desdobrou, foi no lugar certo, mas às vezes acontece isso. Quem está do lado de cá não escuta o que quer ouvir e acha que é tudo uma farsa, uma mentira. Certo? Então, durante o sono, nós fazemos muitas coisas mesmo. Eu de vez em quando estudo, tá? Eu gosto disso, que de vez em quando estou em estudo, aí, mas eu não me lembro. Mas eu sei que eu estava lá. E sempre tem alguém comigo. Uma vez talvez o Zé Roberto lá movendo, não sei porque a gente estava movendo lá um caldeirão e a gente fala, rapaz, vamos rápido que tem que estar quentinho aí pro pessoal, tem que encher essa quentinha pro pessoal. Lá no plano espiritual, é mole. Mas, bom, gente, alguém comenta alguma coisa aí? Eu só vou comentar na próxima aula mesmo. Bom, tá entendido a pergunta? Pelo menos isso? Essa, muito naquela época era chamado de ilusionismo, né? O mesmo era um que era chamado de ilusionista, outras coisas mais aí. Mas tinha muito desse papo de ilusionismo naquela época. Muitos usavam, né, a mediunidade para fazer esse tipo de ilusionismo e fazer como se fosse mágico. Inclusive, no Obras Póstumas, se eu não me engano, ou alguma revista espírita, que eu não estou lembrando, tem um caso que aquela primeira médium que o Kardec teve contato, a Madame... Esqueci, deixa eu falar. Ela... A Plemison. Madame, como é o nome? É assim mesmo. Plemison. Isso, Plemison, um negócio Isso. assim. Ela desapareceu uma pessoa, tá? Não obra póstuma, não. E essa pessoa, todo mundo procurando, ninguém encontrava. Ela entrou em desdobramento, pediram a ela ajuda, deu um magnetizador, tá? Deu um passe nela, ela entrou em desdobramento, e ela apontou onde estava o corpo realmente, mas não foi assassinato, acho que o rapaz foi tomar banho, caiu, quebrou a cabeça, e por ali
se afogou e morreu, né? Quer dizer, era muito usado na época de Kardec isso. Muito usado mesmo. Mas hoje muitas coisas não são mais usadas, que realmente, né, há muito charlatão, né? Muitas pessoas que querem ganhar a vida enganando Sim, e fazem isso. Apesar que muitos realmente são médios, desdobram, mas é como sim. Muitos usavam a mediunidade para isso. e hoje a gente Enganar não os tem outros. essa confiança, certo? Ninguém nunca se consultou com um médium desse, não, de desdobramento? Não que eu me lembre. Né? Esse tipo de Vamos embora? barato. Ô, Fran, Hum, tinha o doutor Marciano, um médico aqui na praça, ele trabalhava com o mentor dele. Ele passava receita com o mentor ditando para ele o que ele tinha que fazer. eu me lembro E do. era um dia da semana que ele fazia isso. O mentor fazia isso com ele. Os outros dias, não. Os outros dias era ele mesmo que receitava. Mas ele tinha um dia da semana, não me lembro se era quarta ou se era quinta-feira, ele trabalhava com o mentor dele. Esse doutor Marciano tem muita história. Muito. Ele mandava Muita. a gente lá para Maria Vaz, né? Ah, vai ver no centro espírita à noite, porque o teu caso lá ajuda. Eu sozinho não resolvo, não. Né? Com Isso acontece. certeza. E agora vamos falar assim, sobre uma médium, que ela, tudo dela, quer dizer, eu também havia desdobramento, né? O Divaldo também, mas essa médium, todas as obras delas, todas, foi em desdobramento. A dona Ivone do Amaral, tá? Ela tem até uma obra dela, Devastação do Invisível, que são alguns casos, eu não botei aí para a gente ler, porque são muito longos. Então, mas eu achei um caso muito interessante, que é do aquele grande o mestre, o Chopin, Frederic Chopin, tá? Ela, olha só, né? Ela se desdobra e vai se encontrar com ele no plano astral. Ele é um espírito só de um porte bem elevado, mas também não é, tá? E vai lá tomar um cafezinho com ele, bater papo, e ele comunica a ela que vai renascer como médium curador, né? Médium curador. E ela até pergunta por que você, né, vai ser um médium curador? Você é músico, por que você não continua na música? Você vai fazer coisas mais brilhantes, que você deve ter aprendido aqui no plano espiritual, mais coisas, né? E o Chopin fala, não, meu débito é muito grande. Como médium de cura, eu vou poder curar mais pessoas, né? Para resgatar mais carnezinhos do que o normal, né? E às vezes a gente vê o médium de cura aí naquela pompa toda, né? Ele lá explica por que ele vai ser um médium de cura, né? E tem outro caso dela também muito interessante, que ela também vai desdobrar e levam ela num boteco. Esse é o caso bom, ela foi pro alto. Mas ela agora vai num caso ruim, levaram ela para um boteco. Chegou lá no boteco, todo mundo bebendo, tinha uns 5 ou 6 só, né? E ela tá olhando, até de repente alguém mexe com ela. Outra pessoa. Alguém- Aí a mulher pedindo um projeto para a sala. Eles têm uma ducha boa depois dessa sauna que eu vou lá também. Então, ela vai lá nesse bar, o cara mexe com ela e ela não dá bola pro cara. É como, olha só, no plano astral, a mesma coisa que aqui. A não ser quando tu fala assim, de lugares melhores, tá? Mas no mano a mano é igual aqui. Né? Ela tá no boteco, né? No famoso Mosca Feliz. Aí o cara mexe com ela não dá bola, né? E o cara não gosta. O cara não gosta, não. Ficou aborrecido com ela e viu que ela era uma encarnada desdobrada. E o cara roga uma praga: ó, vou quebrar teu braço. E na hora que o cara falou isso, ela sentiu aquela dor imensa, mas imensa mesmo. E olha que ela estava com o mentor, que ela também não andava sozinha. Aí foi levada para. Eu acho que o mentor era o doutor Bezerra que estava com ela, tá, nesse caso. Foi levada de volta ao corpo, acordou. Ela disse que ficou com mais de uma semana com dor no braço, onde o espírito rogou a praga para ela, né? Desejou o mal a ela. Tá?
Então, essas são coisas que eu gosto de falar da Dona Ivone, porque ela nos traz informações do plano, né? E ela desdobrada, muito, muito. O livro se chama Devação do Invisível, apesar que todas as obras dela é desdobrado, mas esse livro aí é maravilhoso. São vários causinhos, tá, desse tipo aí. Tanto que o nome é Devassando o Invisível. Bom, gente, Fran. fala, Zé. A Ranieri também é assim, é desdobramento. É aquele Gilson Freire também, do livro do Santos Dumont, né? Tem vários, assim, vários métodos de desdobramento, né? Bom, alguém mais? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Então, Afrânio, fizeram uma biografia dela, uma palestrante chamada Sandra, não sei das contas, não lembro o sobrenome dela, e ela contava essa história do Chopin, mas ali ela dizia que ele vinha visitar Dona Ivone aqui na casa dela, ele se materializava para ela umas 2 vezes. Na segunda vez, ele disse para ela que ele estava se preparando para reencarnar, mas que ele não vinha sozinho, ele vinha com uma pleiade de espíritos e vinha capitaneado pelo Vitor Hugo, acho que é Vitor Hugo o nome, não lembro agora. Vitor Hugo. E que ele... Vitor Hugo. É Vitor Hugo, né? Eles iriam... É isso aí. Eles iriam soerguer a arte, porque ele era pianista, né? Pelo menos no plano espiritual, quando ela encontrou, ele estava tocando piano. E segundo essa biografia, ele disse para ela que eles iriam soerguer a arte. Agora não sei se ele resolveu mudar de ser médico de cura. Na biografia dela consta essa parte, né? Pode ver, é Sandra, não sei das contas, não sei se é Sandra Bachotti, uma coisa dessa aí. É a Sandra não sei o que lá. O sobrenome dela eu realmente não lembro. Mas eu sei que é Sandra, a palestrante. E ela dava entrevista passando a biografia de Dona Ivone. E nessa biografia, ela comentava isso sobre Chopin, que ele viria reencarnar. Na época, ele disse que era entre o ano 2000, mais ou menos, ele estaria reencarnando com uma pleiade de espíritos que também iriam tentar soerguer a arte. Não sei se ele conseguiu ou se, de repente, ele mudou de profissão, né? Porque ele realmente ele sofria muito, ele tinha muitas dores, ele tinha febre horrível. Segundo essa biografia dela, ela, quando tocava no joelho dele, ela sentia o calor da febre, e ele chorava muito, porque ele tinha muitas dores. Mesmo ele no plano espiritual, ele tinha muitas dores. Até que chegava o mentor dela, que era Charles, e retirava ele do quarto dela. Esse é que eu sei na biografia dela. Do livro ela mesma, tá? Devação do Invisível. Mas, tudo bem. Vamos lá. Pode falar. O senhor falou que essa pessoa em desdobramento, ela sofreu esse que aconteceu, esse fato com ela, e mesmo ela acompanhada do mentor dela, ela sofreu esse impacto. Sofreu que, veja bem, o fato de a gente estar acompanhado com o mentor nos livra de algumas provas, né? Ela teve outro problema lá em Lavras, que ela era mineira de Lavras. Ela foi também no centro espírita, tá? Dentro do centro espírita ela caiu e quebrou, não sei se foi a perna ou foi o braço também. Então ela tinha que passar por isso, no caso? Ela tinha muito problema. Olha só, ela teve só para a senhora ter uma ideia, ela teve 3 reencarnações diretas suicida. Tá? Ela tinha os problemas dela, e essa reencarnação aqui para ela foi maravilhosa, que ela realmente teve muito apoio dos o mentor era o Charles, era o Dr. Bezerra, né? O pessoal da arte também estava com ela. Ela tinha muita gente boa,
Os livros dela, quem também fez a corrigir. Ela só tinha fera em volta dela. Hein? Ela só tinha fera em volta dela. O livro Memórias de um Suicida, que ela que escreve, porque ela, como médium ex-suicida, tinha condições de ir lá desdobrada no Vale do Suicida. Não é qualquer um médium que pode fazer certas coisas. Ela tinha condições, que aquelas vibrações eram bem conhecidas dela, né? E ela escreveu o livro Memórias do Suicida, mas ditado pelo Camilo Castelo Branco, aquele escritor português. E olha essa outra fera que aparece do lado dela. Ela ficou com medo de lançar o livro e engavetou. Quando ela escreveu em 1926, veja bem, em 1942 ou 44, não me lembro, que foi o Nosso Lar, e o Chico tinha resistência para as críticas, né? Aí, depois que o Nosso Lar foi lançado, que fala que o Chico estava entediado, aquela confusão toda, aí os espíritos falaram para ela, você pode lançar agora o livro, mas antes de você lançar, o Leon Denis foi lá e tirou um terço do livro, porque tirou toda aquela parte de literatura, né, e botou o livro, tipo assim, doutrinou o livro, botou na visão espírita, do Leon Denis. Quer dizer, ela tinha muitos espíritos, né, junto a ela, trabalhando com ela. Que ela também fez um trabalho maravilhoso, né? Só esse livro, Memórias de um Suicida, que é bem parecido com o Nosso Lar. É o Nosso Lar às avessas, ou seja, em um plano bem diferente, né? E tem informações lá maravilhosas nesse livro. Maravilhosa mesmo. Quem não leu, Memórias de um Suicida, Dona Ivone Pereira, o espírito Camilo Castelo Branco, leia. É grossão, mas é muita informação, vale a pena. Ok? Alguma coisa? Ninguém fala nada? Então nós vamos continuar. Vamos ler de novo a pergunta e a resposta, Elis, e vamos passar para 402. Tá. Então, pergunta 401 do Livro dos Espíritos. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Respondem os espíritos. Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxa os seus laços que o prendem ao corpo. E não precisando, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, todos nós. Tá? Isso é qualquer um. Isso aí não tem elevado ou não, tem nada disso. Todos nós, tá? Afrouxou os laços que nos prendem. Nós, vamos para umas voltas. É muito legal isso. É um descanso. Tanto para o corpo como para a alma, né? E vai ver que está com outros amigos que nunca viu nessa vida, mas são amigos que não reencarnaram. Eles estão lá no plano espiritual. Tem tudo isso de bom. Então, que é o recreio. Tá? Recreio para a gente. Mas alguém comenta alguma coisa? Alguém já está pensando o que é que vai fazer essa noite? Fala, Cláudia. Mas quando a gente vai, dorme e sai do corpo, muitas das vezes a gente vai também para locais que afins, né? Tipo com afinidade. De afinidade, né? Aí tem pessoas que se gostam assim de dançar, ou que gosta de sei lá, fumar, beber, aí vai para aqueles lados que tem toda essa parte, né? E tem gente que fala, eu detesto o pancadão. Dormiu para onde vai? Né? Para onde vai, Proibidão, né? Ou chega de manhã, quando volta para o corpo físico, tá todo moído, né? Todo moído. E veja bem, cada um vai para onde, né? Onde gosta, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Ou seja, onde se afiniza. Né? Uns vão estudar,
os cientistas, aí, os médicos vão também se aprimorar. Falando nisso mesmo, Thomas Alva Edison, essa história é muito conhecida. Quando ele estava para inventar na lâmpada elétrica, ele não conseguia chegar ao finalzinho, que era o filamento. E qual o tipo de material que ia usar no filamento. Ele foi desdobrado, ele e o James Watts, tá? O assistente dele, foram os dois lá no plano espiritual, foi explicado para os dois, né? Ó, o filamento é isso aqui, foi dar toda a aula a eles, né? E tá, né? O plano é eles voltarem e realmente criaram a lâmpada elétrica, né? Mas, quando ele voltou, ele ficou com aquilo. Puxa vida, eu sonhei, sei lá, tive um pensamento, alguma coisa me falou sobre como deve ser esse filamento, e não se lembrava. Isso toca a campainha. Quem chega? O Watts, né? O James Watts. Por isso que na lâmpada está lá tantos Watts, né? A homenagem que ele fez a esse amigo e discípulo dele, né? E o Watts falou alguma coisa referente a um metal lá. Não sei o que é que tem na lâmpada, se é cobre, se é o que é, né? Aí ele se lembrou. Está aí a lâmpada, né? Hoje já bem mais modernizada, com outro sistema, mas a primeira lâmpada que ficou aí por mais de 100 anos, né? Foi o sonho que o ajudou a dar, desdobrado, foi para o plano que era de Arafim, que era o plano, né, dos grandes inventores, e trouxe para a gente. Escritores. Né? É interessante. Isso seria um sonho esqueci a palavra. Premonitório é outra coisa. Você sonha com a coisa e acontece. Né? É uma previsão. Pode acontecer ou não. Né? É o premonitório também. Né? Mas é isso aí. Às vezes querem te avisar alguma coisa para você avisar alguém. Eu acho que ela está com Covid, sim. Ela está com o nariz todo arrebentado por dentro. Fala. Eu acho que isso acontecia também com o Roberto Carlos em algumas músicas. É isso que eu ia falar. Né? Os compositores. Olha, vou te falar mais uma. Não, você lembrou aí, vamos lá. Escola de samba. Onde vocês acham que eles vão tirar aquelas fantasias malucas, aqueles carros alegóricos? Nos sonhos. Nos sonhos, nos lugares de afins a eles. No Livro Libertação tem lá um carnaval com carro alegórico, etc. Tem até muitos que vão até para orgia, né? Para lugares assim Isso é o que mais tem. É o que mais tem. Vai para isso, orgia. Né? Essas coisas aí. Pois é. Tá? Então, isso aí é o nosso dia a dia. O que nós vivemos aqui. Afrânia, deixa eu te perguntar só uma coisinha. O sonho de você estar voando e, de repente, quando você vai cair assim, você acorda, né? O sonho de voar é você só se desprendendo do espírito e voltando, ou realmente você está passeando, só passeando? Não sei, o Consuelo é difícil. Né? Agora, todo mundo já sonhou que estava voando, né? Tá fora do corpo, deve dar a sensação de leveza. Não, Consuelo, eu ainda não consegui essa proeza, não. Acho que sou muito pesadinho, muito gordinho, não consigo. Tá bom, Mas aí tem também as outras sensações, né? Vamos lá. Você está desdobrada, volta para o corpo, você acorda. Isso não consegue se mexer. Eu acho que já aconteceu com muita gente também. Já. Eu tive um pesadelo, não é isso? Isso simplesmente é o seguinte: o perispírito voltou, mas não se acoplou totalmente com o corpo. Uma precezinha, tá? Vem um irmãozinho espiritual lá e resolve o problema para a gente. Mas o que vai se apavora. Lá em Minas, eu tive algumas coisas disso, e o pessoal fala, mexe o dedão do pé, e aí começa, quer dizer, pelo que eu sei, quando a gente está desencarnando, as extremidades são os primeiros a se descolar, né, do perispírito. Vai ver que é isso. Puxa pelas extremidades que o perispírito entra no corpo, digamos assim, né, entre aspas, né, e você volta ao normal. Mas nós nos apavoramos, porque nós não nos lembramos
da prece. Tá? De novo, voltando à história da prece. Mais Ok, alguma... entendi. Sonho, olha só, tem até uma página do André Luiz, tem aí o Conduta Espírita. Elisa, vai na tua estante, por favor, né, Consuelo? Nessa estante maravilhosa, tem todos os livros Ela imaginários. está fazendo a mágica dela. Olha lá, na mão dela. Conduta Espírita. E aí, Perante os Sonhos. Vamos ler essa paginazinha agora, que é quando o André Luiz nos aconselha, tá? Eu vou até falar uma coisa depois sobre isso. Deixa eu anotar, senão eu esqueço, né? Beleza. Local. Bom, perante os sonhos, Conduta Espírita, lição número 30. Encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico, sem preocupar-se afetivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. Há mais sonhos na vigília que no sono natural. Olha aí, a gente não deve se preocupar. Essa é a primeira coisa que ele fala. Essa preocupação que a gente, vamos decifrar o sonho, vamos procurar saber o que é. Não devemos ter essa preocupação. Se a gente tiver que realmente, né, esse sonho for algo que tem que acontecer, vai acontecer, ou alguém mesmo vai nos, assim, sem querer, igual a questão do inventor aí, do Thomas Edison, né? Vem alguém, fala alguma coisa que vai coincidir, vai abrir um leque de coisas que vai deixar de ser coincidência o sonho. Mas veja bem, só um instantinho, Liz. Porque quando nós estamos desdobrados, os espíritos inferiores também, eles utilizam de formas de pensamento. Tá? Eles criam lugares, criam coisas, criam fatos, aparentemente reais. E quando a gente volta, que aquilo fica na nossa mente, pode ser uma tremenda ilusão. Né? Pode ser uma tremenda, digamos, entre aspas, mentira. Porque nós, né, nem sempre vamos estar no ambiente propício. Nós temos que passar por certas provas. Aí há muito isso. Essa questão da criação aí dos amigos e dos inimigos são normais no plano astral. Então, a primeira coisa que o André Luiz está falando é isso aí. E nós somos mais acordados do que dormindo. É interessante isso. Se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, nosso pensamento não para. E durante esse não para, muitas coisas nós estamos realmente sonhando acordados. Principalmente quando nós estamos distraídos, que a nossa imaginação vai aonde a gente quer também. Onde a gente gosta. Tá? Então, o primeiro ponto do André Luiz é esse aí. Vamos lá, Elisa. Extrair sempre os objetivos edificantes desse ou daquele painel entrevista em sonho. Em tudo, há sempre uma lição. Viu? O que aconteceu com a dona Ivone Pereira, etc. Há sempre uma lição. Repudiar as interpretações supersticiosas que pretendam correlacionar os sonhos com jogos de azar e acontecimentos mundanos, gastando preciosos recursos e oportunidades da existência em preocupação viciosa e fútil. Objetivos elevados, tempo aproveitado. Viu, gente? Vamos um negócio jogar no bicho. Sonhei com o túmulo da minha mãe, procurar saber o número. E outra coisa, tá? Eu vi muito isso, tá? Eu vi muito pessoal ligando para uma certa amiga nossa para decifrar sonhos. E ela até que ela, às vezes, dá uma cacetada boa. Vamos falar que não. Mas isso não é bom. Não é bom. Não é legal. O que ele está falando, o André Luiz usa a palavra repudiar. Aí. Tá? A primeira palavra que ele usa é repudie sempre. Porque agora, vamos lá, o que eu ia falar? Vamos lá. No livro Paulo Estevam, tá, na igreja de Antioquia, havia fenômeno de voz direta. Tá? O pessoal estava lá, não é a igreja, ele fala assim, igreja, né, num templo, e de repente chegava um espírito, do nada, dava uma comunicação. Uma comunicação. Tá? Porque o ambiente era tão bom, havia ali uma frequência vibratória tão alta, uma união de pensamentos para o bem tão grande, que se conseguia isso. Mas isso durou pouco tempo. Tá? No próprio livro fala lá. Bom, por que eu estou falando isso?
Antigamente, a gente vai ver na Bíblia, essa questão de sonho, o pessoal acreditava muito em sonho e conseguia, sim, decifrar. Por quê? Tá? Alguns espíritos, assim, que tinham assim, uma conduta muito reta, bem moralizados. Não vou falar elevados, não, tá? Bem moralizados, uma conduta muito reta. Eles conseguiram realmente alcançar, tá? Naquela época, a psicosfera do planeta não era essa hoje atual que nós temos, não é isso? Era bem mais light, digamos assim, conseguia se alcançar. Mas depois, com o tempo, começou a aparecer a palavra que nós já falamos aqui, né? E o André Luiz fala aí, né? Como é que você é supersticiosa? O que ele fala aí, Elisa? O que é supersticiosa? Interpretações supersticiosas. Começou a vir esse tipo de interpretação e a interpretação financeira, né? Que a gente sabe, o pessoal, né, quer ganhar um din-din. Então, esse clima que havia, não vou falar que acabou, no momento está um pouco nulo. Há muito poucas pessoas que realmente têm essa capacidade. Tá? Era isso que eu ia falar no início, essa questão da pureza, tá? Da pureza daquele que vai e que só consegue também alcançar, às vezes, a interpretação, porque os mentores dele, né, em combinação com o outro, deixa que pode ser um bem. E se não for um bem também, não se sai nada. E esse é o grande perigo. Se eu hoje interpreto um sonho de um, de outro, tá? Aí amanhã eu não vou conseguir interpretar, principalmente se estou recebendo dinheiro, eu vou ter que inventar. Vou ter que criar. É isso? E o meu orgulho, minha vaidade, quando eu não estou recebendo dinheiro. Tá? Então, o sonho... Mas, Efrânio, sonhar com cobra é traição. Outro dia eu sonhei que uma cobra vinha andando atrás de mim. Eu falei, gente, alguém vai fazer uma traição comigo. Qual será a pessoa? É traição, sonhar com a cobra. Pode ter certeza. Não, vai lá no livro dos sonhos. Vai lá. Eu vou no livro dos sonhos. Eu prefiro, Cláudia, o livro espírita, Conduta Espírita, tá? O André Luiz está falando justamente isso. Não acredito nessas superstições, interpretações supersticiosas. E não é o que é um vizinho aqui no lado que é viciado no jogo do bicho. Ele fica perguntando, sonhou com o quê? Para mim falar alguma coisa para ele jogar no bicho. É tanto que ele gosta de jogar no bicho. Tá, Cláudia? Isso aí eu não gosto, não. Esse negócio de jogar no bicho. Meu pai gostava. Meu pai fazia até cálculo na maquininha. Deus me livre. Hein, Cláudia, depois salva esse livro aí na internet, Conduta Espírita. Do Chico Xavier, do André Luiz, tá? Aí você dá uma olhada. Bora. São 50 lições, se não me engano. Vamos lá. Acautelar-se quanto às comunicações intervivos no sonho vulgar, pois, conquanto o fenômeno seja real, a sua autenticidade é bastante rara. O espírito encarnado é tanto mais livre no corpo denso, quanto mais escravo se mostre aos deveres que a vida lhe preceitua. Gostaram aí? Então é isso aí. Nós temos que cumprir com os nossos deveres. Não é essa a preocupação. Porque, a Cláudia falou, a questão de sonhar com a cobra é traição. Isso é ensinado aí na rua e tal. Mas não pode ser uma coisa boa também? Está entendendo, Cláudia? Pode ser uma coisa boa. Não necessariamente. Então, a gente não tem realmente o fundo disso aí. Né? E o André Luiz falou uma coisa interessante, né? Essa comunicação entre vivos. Nós influenciamos uns aos outros com os pensamentos. Seria uma interpretação supersticiosa, então, É. a questão da cobra. É. Com certeza. É. Vamos lá. Não se prender demasiadamente... Espera só um minutinho. Posso fazer só uma perguntinha? Os espíritos não podem usar essa superstição para te avisar de alguma coisa, para você tomar cuidado em alguma coisa também, já que é nisso que as pessoas acreditam? Também não pode ser assim? Pode ser, mas o problema é, Consuelo, o que o André está falando aí,
Veja, é que em 99% dos casos, tá, a interpretação é muito duvidosa, mística, tá, e errada. Esse que é o problema. Como é que você vai saber que o negócio é certo? Quando nós, né, vamos ser avisados de alguma coisa, no livro O Mundo Maior, que nós estamos estudando, tá, há um caso desse do sonho. Né? A menina queria suicidar, olha só, queria suicidar. Nada tirava ela da ideia de suicídio. Aí eles desdobraram ela foi estar com a mãezinha dela, que já tinha desencarnada. E a mãe, filha, que é isso? Não quero morrer. Que ela era solteirona, conheceu um rapaz, se apaixonou, bancou a faculdade de medicina do rapaz, e quando o rapaz se formou, arrumou outra médica e deu o pé, né? Botou ela para correr. E ela ficou nessa ideia. E a mãe também não estava conseguindo o plano espiritual. E nisso apareceu a alma gêmea dela, que não estava encarnado, cara. Quando ele apareceu, era realmente a vibração dessa alma gêmea, desse rapaz que apareceu, já modificou ela toda. E ela tem bate-papo com ele, né? Até o início do papo, que é isto, minha filha? Nem começaram as provas, você já está assim, a tremer, né? Mais ou menos o que ele fala. E bate-papo, convence ela de continuar a vida normal. Quer dizer, veja bem, ela teve uma comunicação em sonho. Se não fosse um negócio bem enfático do plano espiritual, ela não ia mudar a ideia. Ela ia praticar o suicídio. Tá? Então, quando tem que acontecer uma coisa com a gente, de alguma forma, chega a nós. Tá? Chega a nós, de uma forma bem enfática. E o que aconteceu? Ela acorda, não se lembra nada de sonho, só se lembra que sonhei com a mamãe. Aí vê 2 sobrinhos dela correndo assim e fala, aí, vou cuidar, eu estou perdendo meu tempo, vou cuidar dos meus sobrinhos. E a realidade é o seguinte, a missão dela era cuidar dos sobrinhos, não era se casar. Tá? Ou seja, chegou a ela a informação, tá? Ela intuitivamente continuou a vida dela, não esqueceu aquela vontade, esqueceu tudo. Então, quando os espíritos querem que chegue a gente alguma informação, chega. O ruim, chega. Mas, geralmente, eles querem trazer as boas para evitar o ruim acontecer. Certo? Ok, obrigada, Sam. Não se prender demasiadamente aos sonhos de que recorde ou às narrativas oníricas de que se faça ouvinte para não descer o terreno baldio da extravagância. A lógica e o bom senso devem presidir a todo raciocínio. A doutrina espírita é isso aí, né? É raciocinada. O André Luiz foi bem clarear, a lógica e o bom senso devem presidir a tudo isso. Tá? O que acontece no plano espiritual, mesmo nós estando lá, nós falamos logo no início do estudo, lucidez. Tá? A nossa lucidez é mínima lá. E é o que nós trazemos para cá, mínimo também. Mínimo mesmo, mínimo. Tá? Então, o que passa lá, como é que nós vamos aqui adivinhar? Vamos supor, colocar situações. Então, o André Luiz nos aconselha isso sobre sonhos. Vamos sonhar? Vamos. Vamos sonhar bom, vamos sonhar mal, tá? Bons acontecimentos, maus acontecimentos, mas não vamos nos prender nisso. Não vamos nos prender nisso. Porque vai ser uma possibilidade mínima de acontecer. Acho que todo mundo aqui já sonhou que já morreu, todo mundo já sonhou que sofreu um acidente. Eu, pelo menos, já aconteceu de tudo isso comigo, né? Não sei se eu estou falando só por mim. Então, a gente sonha tanta coisa e não acontece nada. E talvez o que aconteça até acontecido comigo. Aí eu nem me lembro. Né? Então, é isso que o André Luiz tanto enfatiza aí nesse livro aí. Tá? Conduta e Espírito, o nome do livro. É a gente não se prender aos sonhos. Tá? Tentar aquele negócio, igual eu já vi muitas vezes, conforme eu falei aqui no início, né? As pessoas iam lá na casa da nossa... Foi a nossa mestre durante alguns anos, né? E... Né? Sem muita necessidade.
Elisa, alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Preparar um sono tranquilo pela consciência pacificada nas boas obras, acendendo a luz da oração antes de entregar-se ao repouso normal. A inércia do corpo não é calma para o espírito aprisionado à tensão. Admitir os diversos tipos de sonhos, sabendo, porém, que a grande maioria deles se origina de reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico, o espírito encarnado e o corpo que o serve respiram em regime de reciprocidade no reino das vibrações. Aí a gente come uma feijoada às 10 da noite, deitamos, vamos fazer uma precezinha. Não, vou rezar com meu mentor, tá, me ajudar, tá, faz aquela prece bonita e vai dormir. O que ele está falando aí? São reflexos, os sonhos, na sua maioria das vezes, são reflexos psicológicos ou problemas causados pelo organismo. O espírito está ali, mas o organismo continua também, né, de uma certa forma, quando ele está carregado, digamos assim, trabalhando. Por isso que é bom ter uma alimentação mais frugal à noite, né, coisa mais leve, né? Nada de leitão pururuca, feijoada, essas coisas que eu costumo comer depois do estudo, nada disso. Então, a alimentação também influencia o sonho. Os fatores psicológicos é o seguinte: o dia a dia. Eu tinha um dia a dia de muito aborrecimento, discutir com muita gente, isso vai influenciar também no meu sonho. De repente, hoje eu vou me encontrar com os próprios. Também no livro da Mediunidade tem uma mulher que estava sendo traída, tá? E ela consegue, no sonho, encontrar com a amante, do pau come, no livro do Domínio da Mediunidade. Ou seja, o sonho dela é reflexo psicológico. Olha só. E isso na escola, se aborreceu, trabalho, tudo isso pode influenciar com toda certeza. É o que o André Luiz está falando aí. O corpo e o espírito vivem juntos, né? É um, né? Assim, passa a sensação para o outro. Acabou a página, Elisa? Ou não? Você está sem sonho? Oi? Espera aí, eu fechei o livro agora, vou abrir de novo. Não, acabou a página? 107, faltou uma coisinha só. Espera aí. Lá embaixo tem assim: e rejeita as questões loucas. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Agora acabou. Por que Paulo fala questões loucas e o André Luiz está utilizando aí em sonho? Porque não são questões sensatas. Só isso. Se fosse sensata, não seriam loucas, né? Sem base. Onde o raciocínio não trabalha. Bom, gente, está na hora. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se quiser acabar a gravação, parar a gravação. Peraí que eu parar.